Irmãos, hoje é dia 7 de março, nós completamos no dia 2 de março, nós completamos 80 anos de existência, que a nossa igreja completou 80 anos de vida. Ela foi inaugurada no dia 2 de março de 1941. Então é uma igreja antiga, é uma das igrejas batistas mais antigas da cidade de São Paulo. Ela foi fundada pela primeira igreja batista de São Paulo. E nós estamos contentes por esse aniversário e nós gostaríamos de comemorar esse aniversário. Marcamos uma data especial para o próximo domingo, dia 14, com alguns eventos diferentes, algumas coisas diferentes, tentando destacar esse dia. Mas por causa da realidade que estamos vivendo nesses dias agora, e que vai se estender até o dia 20, né? Até o dia 19, então nós decidimos mudar isso para que pudéssemos comemorar esse dia diferente com mais leveza, com uma leveza maior, sem tanta preocupação, sem tantas coisas e cobranças e pressões. Então nós passamos para o dia 18 de abril, é fora do mês de aniversário, mas estamos vivendo mais um ano excepcional, difícil, e por causa disso então vamos fazer assim com o aniversário. Mas os irmãos tentem guardar essa data, dia 18 de abril. Esperamos que essa data não tenha nenhum problema, que nós possamos nos reunir tranquilos nesse dia, possamos comemorar tranquilamente os nossos 80 anos de existência, possamos suplicar a Deus que nos ajude a prosseguir por mais 80, 160, enfim, 240 anos, enfim. O Senhor nos ajude a seguir em frente nisso tudo, mas queremos que os irmãos estejam juntos conosco nesse dia especial de súplicas e de gratidão a Deus pela nossa igreja. Então guarde aí essa data, dia 18 de abril, é a data que nós estamos reservando para a comemoração dos 80 anos de existência da nossa igreja. Irmãos, nós temos estudado Gênesis capítulo 27, é um capítulo muito rico, é um capítulo longo também, é um capítulo de Gênesis que tem 46 versículos, e nós temos dito, eu tenho afirmado aos irmãos, enquanto temos estudado este livro, nós temos dito que este livro tem 5 quadros narrativos. Eu tenho falado isso reiteradas vezes. Nós estamos estudando o segundo quadro narrativo. E o segundo quadro narrativo, presente em Gênesis, vai dos versículos 5 a 17. Então estamos estudando já há algumas semanas esse quadro narrativo, dos 5 ao 17. O que tem caracterizado esses quadros narrativos? O que caracteriza esses quadros narrativos são diálogos muito importantes que aparecem aqui, que são transcritos aqui nesse capítulo. E nós temos então observado as verdades que emanam desses quadros a partir desses diálogos que temos estudado. O segundo quadro narrativo, como eu disse, vai do versículo 5 ao versículo 17, e nós temos observado, nós temos olhado esse quadro narrativo a abordagem que temos feito, a abordagem a partir do perfil de Rebeca, que se manifesta, que aparece aqui nessa história como uma mulher ardilosa, como uma mulher que tem aí a sua inteligência, a sua capacidade mental, né, a sua criatividade, colocada a serviço de seus planos enganosos. E nós temos visto isso aqui nesse quadro narrativo, temos visto como ela domina todo esse quadro narrativo. Rebeca é a figura central nesse quadro narrativo. Ela elabora um plano, ela chama o seu filho Jacó para fazer parte, para executar esse plano contra o seu marido e contra o seu filho mais velho, Esaú. Ela faz tudo isso, ela dá andamento a isso tudo. E nós temos então observado as ações dela, as palavras dela, e temos aprendido como é a pessoa ardilosa. E isso tem dado ensejo a que nós façamos referência a outros trechos da Bíblia que tratam do mesmo assunto. E nós temos então aprendido como nos precaver e como lidar com pessoas assim.
e como evitar sermos pessoas assim. Nós estudamos, nós aprendemos olhando esse segundo quadro narrativo, dos versículos 5 a 17, nós aprendemos que a pessoa ardilosa atua nas sombras. Essa foi a expressão que nós usamos. A pessoa ardilosa atua nas sombras. E nós estudamos isso, nós vimos isso no versículo 5. Nós ficamos um sermão inteiro observando, estudando o versículo 5 e textos correlatos. Nós aprendemos também, a partir dos versículos 6 a 10, nós aprendemos que a pessoa ardilosa é engenhosa em suas fraudes. Ela é inteligente, ela é criativa, ela tem uma capacidade mental invejável, uma criatividade, uma inteligência invejável. E ela põe isso a serviço de si própria ou das pessoas que ela tem como seus favoritos. E nós estudamos também, no domingo passado, nós aprendemos, olhando os versículos 11 a 13, nós aprendemos que a pessoa ardilosa enreda outros em suas malhas. Nós vimos isso, vimos a forma como Rebeca se aproxima de Jacó e ela consegue desarmar os seus temores. Ela consegue apagar, destruir as suas reservas e trazê-la para junto de si, para que o plano que ela tem possa ser executado. Tudo isso nós estudamos e temos visto nesse texto. E hoje nós vamos ver a última parte desse texto, que são os versículos 14 a 17. É um texto fácil de entender. Essa história do capítulo 27 não é uma história difícil. O que é difícil no capítulo 27 é compreender, é assimilar o impacto teológico dessa passagem. Porque a história em si é simples. Nós lemos essa história e qualquer pessoa, qualquer adolescente, qualquer criança, lendo essa história, entende o que está acontecendo aqui. Então nós não temos grandes problemas hermenêuticos, não temos grandes problemas aí de busca de significado. A leitura simples já nos instrui, a leitura simples já faz com que nós conheçamos o que está acontecendo aqui e o que o autor bíblico quer nos transmitir. O grande problema que eu tenho enfatizado para os irmãos, o grande nó que existe aqui, não é um nó hermenêutico, não é um problema hermenêutico, é um problema teológico que nós temos aqui, e um problema teológico, eu tenho martelado nisso, que é um problema insolúvel, é um problema que nós não temos como solucionar. E que problema teológico insolúvel é esse? É o problema que está consubstanciado, que está encerrado, que se encerra na seguinte pergunta: como Deus pode usar a mentira, a fraude, essas maquinações todas, o engano, como Ele pode usar tudo isso para realizar os seus propósitos santos e manter a culpa dos agentes e não comprometer o seu caráter íntegro? Esse é o grande problema teológico, porque isso acontece aqui. Nós vemos que tudo que está acontecendo aqui está dentro dos planos de Deus. E sabemos que está dentro dos planos de Deus por causa do oráculo que foi enunciado no capítulo 25, em que Deus diz a Rebeca que o mais velho seria servo do mais moço. Ou seja, isso tudo estava nos planos de Deus. O fato de Jacó receber a bênção estava nos planos de Deus. Tudo isso para que a nação de Israel viesse à luz. E nós olhamos para isso e vemos no capítulo 27, então, o plano de Deus caminhando. E Deus realizando os seus propósitos, de abençoar Jacó e não Esaú. E de fazer, através disso, com que o povo de Israel venha à luz. Porque Jacó agora vai fugir de Esaú e irá para a terra dos parentes de sua mãe. E ali ele encontrará esposas. E ele então será pai dos patriarcas, que são os originadores, os fundadores da nação de Israel. E isso é importante demais, porque a salvação vem dos judeus, a salvação vem de Israel. Jesus era israelita.
Então nós vemos nisso tudo o plano de Deus sendo desdobrado, o plano de Deus sendo executado. E ele usando a mentira, a fraude, o engano, tudo isso sendo usado por Deus. E nós olhamos para isso e dizemos: Senhor, como pode ser assim? Como o Senhor pode usar essas pessoas, essa família em total colapso, essa mulher enganando seu marido velho e cego, esse filho mentindo para o seu pai? Como o Senhor pode usar uma situação de tamanho caos moral para realizar os seus planos santos? E nós lemos isso tudo na Bíblia, e nós caminhamos e prosseguimos na leitura de toda a Bíblia, e nós não encontramos respostas para isso. Nós não temos essas respostas. Nós vemos isso se repetindo outras vezes. Nós vemos Deus usando Herodes, Pôncio Pilatos, os povos de Israel, com suas calúnias, com suas falsas testemunhas, com suas mentiras, com seus joguetes políticos. Vemos tudo isso sendo usado para que o Senhor Jesus vá à cruz. E assim, o propósito de Deus se cumpra. E nós dizemos: Senhor, como pode o seu santo propósito de entregar o seu filho pelos nossos pecados, como pode esse santo propósito ser atingido através desses homens perversos, que fazem tudo, diz o livro de Atos no capítulo 4, fazendo tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram? Como pode isso? Como o Senhor pode usar essas coisas sujas para realizar o seu plano santo, preservando a culpa dos agentes e mantendo-se íntegro, reto, puro e santo? Como pode? Não sabemos. Ninguém sabe. Você vai encontrar gente que sabe. Mas são os grandes teólogos de hoje em dia, né, que têm respostas para tudo. Os verdadeiros teólogos do passado, quando eles se debruçaram sobre essas coisas, eles ficaram perplexos, confusos, e buscaram respostas. Isso os grandes teólogos, homens que gastaram sua vida toda estudando a palavra de Deus em profundidade. Eles fizeram isso com todo empenho, toda dedicação. E eles disseram no final: olha, nós não sabemos. Nós sabemos que Deus age assim, na sua providência. Ele usa o mal, ele usa o pecado na sua providência, na administração da história. Ele usa essas coisas sem se tornar culpado. Mas nós não sabemos, nós não encontramos nas Escrituras como ele faz isso. Não sabemos. E nós que somos crentes, e que amamos a palavra de Deus, nós somos o povo do livro, nós somos o povo da sã doutrina, nós temos que ter maturidade para assimilar isso e entender essas coisas. Por quê? Porque isso causa um impacto muito forte na nossa vida. Nós passamos a ter uma concepção diferente dos reveses, das tragédias e das falhas da humanidade. Nós olhamos então, quando entendemos essas coisas, nós olhamos então para os reveses, para as falhas, para as tragédias da humanidade, e nós ficamos tristes. Mas ao mesmo tempo, sabendo dessas coisas, desses mistérios, desses enigmas, olhando para essas coisas, nós pensamos assim: eu não entendo porque isso está acontecendo, mas eu sei que Deus pode estar usando tudo isso para realizar seus propósitos santos, justos e bons. Nós podemos dizer isso. Nós podemos olhar para as tragédias que nos cercam, em nossa casa, em nossa vida, em nossa história. Nós podemos olhar para essas tragédias e dizer: Senhor, eu estou arrasado, eu estou triste, eu estou acabado com o que está acontecendo com a minha casa, com a minha vida, com a minha saúde, com os meus queridos, com o meu trabalho, com a minha carreira. Eu estou arrasado com todas essas coisas, não sei o que fazer, mas eu sei de uma coisa: eu sei que o Senhor usa essas coisas todas, as injustiças, as tragédias, os pecados dos homens. Eu sei que o Senhor usa tudo isso para realizar seus propósitos santos e gloriosos. Então,
eu vou descansar no seu poder, na sua graça, na sua sabedoria, na sua soberania, eu vou descansar nessas coisas. É uma forma diferente de ver o mundo. Gênesis 27 está nos ajudando a ver o mundo, a ver a história, a ver a experiência, o drama humano sob outra perspectiva. E isso é muito importante para o nosso consolo e para a nossa felicidade. Muito bem, vamos então ver agora essa parte final, muito simples e muito fácil de entender. Vejam aqui o que diz o versículo 14. Na realidade, eu coloquei um título nessa parte final, e o título também, como não pode deixar de ser, é um título que descreve a pessoa ardilosa mais uma vez, é a quarta descrição da pessoa ardilosa, e o título é o seguinte: a pessoa ardilosa é indiferente aos afetos naturais. Esse é o título. Poderia ser outro título, a abordagem poderia ser diferente, mas nós estamos olhando dessa perspectiva, da pessoa ardilosa. E olhando para Rebeca aqui, nós já percebemos isso, mas agora isso se acentua ainda mais. A pessoa ardilosa é indiferente aos afetos naturais. A expressão afetos naturais não aparece aqui no texto. Eu usei essa expressão porque ela é uma expressão bíblica que aparece em 2 versículos do Novo Testamento que eu quero apontar depois, 2 versículos que têm essa palavrinha que refletem, uma palavrinha que reflete, é uma palavrinha que reflete as coisas que eu quero dizer aqui. Mas notem, observem aí a forma como Rebeca, sendo uma pessoa ardilosa, é indiferente aos afetos naturais. É um tanto chocante para mim, confesso, é uma parte da história que me incomoda muito. Vejam, diz assim: Jacó, foi, seguindo o conselho de sua mãe. Tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. É importante observar aqui, nesses versículos 14 e 15, e no versículo 17, nós percebemos uma concentração de expressões relativas à família. Mais uma vez, o autor bíblico quer destacar as relações familiares. Se você olhar o versículo 14, você vê, esse versículo lemos agora, o texto fala, trouxe a sua mãe. Depois, no próprio versículo 14, uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Ele realça isso. Se vocês olharem o versículo 15, depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho. E o versículo 15 continua dizendo, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Você pula, chega no versículo 17 e você encontra, então entregou a Jacó seu filho. E assim então é repetida essa noção da família aqui. O autor bíblico não quer que nós nos esqueçamos que tudo que está acontecendo aqui é no seio familiar. Pai, mãe e 2 filhos gêmeos. Toda essa maldade que está sendo feita, todo esse plano terrível que está sendo engendrado aqui, agora sendo colocado em prática, em andamento, está acontecendo num núcleo familiar pequeno. Esposo, esposa e 2 filhos gêmeos. E o autor não quer que nós esqueçamos disso, porque essas coisas podem acontecer inclusive dentro da nossa casa. Nós não podemos, como eu tenho dito frequentemente, nós não podemos ser ingênuos como conhecedores da Bíblia. A nossa casa pode abrigar os nossos inimigos, e esses nossos inimigos podem ser pessoas muito próximas, esposo, esposa, filhos, irmãos, pais. Isso pode acontecer, dada a natureza pecaminosa. Pode acontecer isso em nossa casa, termos debaixo do nosso teto pessoas que são nossas inimigas. Vejam a sequência, o texto fala, ele foi, tomou-os, trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida. O texto diz que Isaac apreciava muito
a carne de uma caça. E ela preparou 2 cabritos. Era muita comida. E além disso, o versículo 17 fala que ela preparou também pão. O versículo 17 menciona que além da comida saborosa, ela sabia qual era o tempero que seu esposo gostava, ela sabia como era a comida que ele gostava de comer, ela preparou do jeito que ele gostava, e ela também fez algo mais, ela foi além, ela fez pão também. Ou seja, ela queria de todo jeito conquistar, cegar ainda mais Jacó, Isaac, que já era cego fisicamente, queria cegá-lo emocionalmente através da atração da comida. Ela caprichou bastante nisso. E o texto prossegue no versículo 15. Aqui, no versículo 15, nós temos a sequência, a história sendo colocada em andamento. Vejam o que diz: depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. Esse ponto é um ponto extremamente chocante, especialmente para as mães que estão aqui. Mães que estão aqui. Vocês seriam capazes de se aproximar do guarda-roupa do seu filho e pegar roupas do seu filho, com o propósito de prejudicá-lo, com o propósito de usar essas roupas para prejudicar a vida deles? Vocês serão capazes disso? Eu não consigo imaginar uma mãe fazendo isso. Mas o texto fala que ela faz isso. Ela despreza os afetos naturais. O texto diz que ela se aproxima e ela pega a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho. O texto diz roupa que tinha consigo em casa. Nós sabemos que Esaú era casado. Ele tinha pelo menos 2 esposas que traziam grande amargura para Rebeca e para Isaac. Mas, por alguma razão, mesmo sendo casado e certamente morando em outra casa, ele tinha roupas boas na casa de sua mãe. E isso é um indicador de que ele mantinha uma aproximação muito grande da casa dos seus pais. Ele estava sempre lá. Certamente Esaú era um homem que estava sempre na casa dos seus pais. Ele se sentava ali com sua mãe, comia com ela, comia com seu pai. Nós não deixamos as nossas roupas na casa de alguém se nós não temos grande afinidade com aquela casa. E nós percebemos isso aqui. Ela tinha roupas boas de Esaú em sua casa, e ela pegou essas roupas. E é interessante observar, o texto na sequência, no versículo 27, vejam o que diz. Diz que Isaac se achegou e beijou Jacó, pensando que era Esaú. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ou seja, as roupas que Rebeca tinha em casa, e que eram roupas de Esaú, eram roupas que Esaú usava nas caçadas, nos tempos em que ele gastava, nos dias em que ele gastava nas florestas, nos campos caçando. Nós podemos usar um pouco a nossa imaginação aqui. Esaú chegando das caçadas cansado, e chegando então ali tirava suas roupas, e deixava ali, olha, eu vou deixar, eu frequento muito essa casa, eu venho muito nessa casa, é a casa dos meus pais, eu fico aqui sempre, eu como aqui sempre, eu durmo aqui sempre, muitas eu descanso aqui vindo das caçadas, eu vou deixar algumas roupas minhas aqui, porque eu estou sempre aqui presente, e deixava suas roupas melhores de caça ali. Ou seja, não era um filho distante, não era um filho que a mãe via uma vez ou outra, não era um filho que ia na casa do seu pai uma vez na semana ou 2, mas ele estava sempre ali, havia uma relação próxima, uma relação íntima ali. E vejam o que ela faz, o texto diz que ela toma a roupa de Esaú, roupas boas que ele usava na sua casa, com o cheiro dele, ela sentia o cheiro dele, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em sua casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. É nesse ponto que nós percebemos a ausência completa de afeto natural. Eu vou prejudicar meu filho usando as roupas dele.
eu vou fazer com que a bênção dele seja arrancada dele. Eu vou fazer com que a bênção dele vá para o meu filho preferido. E eu vou usar as roupas dele com esse objetivo. Ela não tem sentimentos maternos aqui em relação a Esaú. E o texto prossegue. É uma sequência, é o plano em execução. O que nós temos nesses versículos é o plano em execução, é o plano em andamento. Ela então faz o seguinte, diz assim no versículo 16: com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Nós lembramos mais uma vez, existe aqui uma remissão ao capítulo 25, que fala que Esaú era peludo e Jacó era liso. O autor quer que nós lembremos do que foi dito no capítulo 25, porque o que foi dito no capítulo 25 faz com que nós nos lembremos também do oráculo. O oráculo que dizia: o mais velho servirá ao mais moço. Nós não podemos esquecer que existe um oráculo por trás disso. Então, quando o texto faz essas alusões ao fato de Esaú ser peludo e Jacó ser homem liso, ele faz as alusões com esse objetivo de fazer com que nós nos lembremos do capítulo 25. Há um oráculo que está por trás disso tudo. Há uma profecia por trás disso tudo. Há um Deus por trás disso tudo, controlando essa história. Esse Deus não fala no capítulo 27. Ele não aparece no capítulo 27. Ele não se manifesta no capítulo 27. Ele se manifestou no capítulo 26. Ele se manifestou no capítulo 25. Ele vai se manifestar no capítulo 28. Mas ele não se manifesta no 27. Por quê? Porque ele está nos bastidores. Todo esse quadro feio está se desenvolvendo. Mas não podemos esquecer, o Deus do oráculo do capítulo 25 está atuando aqui, está presente aqui. E vejam, Rebeca continua agindo, ela continua fazendo as coisas. Ela fez uma comida saborosa, ela pegou a roupa do seu filho, ela agora pega a pele dos cabritos, e aí chegamos no versículo 17. Ela então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Ela faz tudo. Os versículos 14 a 17 mostram Rebeca trabalhando. É o tempo todo ela agindo sem parar. Ela faz a comida, ela pega a roupa, ela tira a pele, ela cobre seu filho, ela faz o pão, ela entrega isso ao seu filho também. Ela está atuando, ela está trabalhando, e tudo isso revelando não só aquela mulher inteligente, sagaz, que sabe maquinar o mal para enganar o marido, para roubar a bênção do seu filho. Não, é mais do que isso. Ela é alguém que não tem afeição natural. E é assim que nós encontramos o homem, a figura do homem ardiloso, da pessoa ardilosa, nesse trecho. E então, o segundo quadro narrativo termina. O segundo quadro narrativo, dos versículos 5 a 17, acaba. O diálogo acabou e está tudo pronto agora. Rebeca já deu os passos na execução do seu plano. Tudo está preparado. Agora vamos iniciar o terceiro quadro narrativo. E esse terceiro quadro narrativo vai do versículo 18 até o versículo 29. É um longo quadro narrativo. Do 18 até o 29. E nesse terceiro quadro narrativo, nós vemos Jacó enganando Isaque, seu pai. Tudo foi preparado pela mulher ardilosa. Tudo foi preparado pela mulher, pela mãe inteligente, pela esposa que maquina o mal. Tudo foi preparado por ela. Ela já teve os seus diálogos, ela já realizou as suas ações, ela já perpetrou os seus atos preparatórios, ela já realizou tudo isso. Agora vai se iniciar o terceiro quadro narrativo com outro diálogo. Agora nós teremos o diálogo entre Jacó e seu pai Isaque. Nesse terceiro quadro narrativo, em que Jacó vai enganar o seu pai. O plano de Rebeca, o seu plano malicioso, o seu plano ardiloso, vai dar resultado.
ela vai ter sucesso completo nisso. Ela mostrou o perfil que ela tem. Nós não sabemos quando ela desenvolveu esse perfil. Quando nós conhecemos Rebeca junto ao poço, lá em Harã, quando nós a conhecemos, ela parecia ser uma moça tão doce. Ela parecia ser um personagem tão querido. E nós nos simpatizamos depressa com Rebeca quando a conhecemos jovem lá atrás. Quando o servo de Abraão foi buscá-la. E nós a conhecemos naquela história do servo. E nós a conhecemos quando ela foi apresentada a Isaac e se casou com ele. E nós nos simpatizamos com essa mulher em algum ponto, em algum momento, porém, da sua vida. Ela desenvolveu esse caráter ardiloso. E nós vemos esse caráter presente aqui no segundo quadro narrativo, apresentando aqui o perfil dessa mulher e mostrando, entre outras coisas, como vimos agora, que a pessoa ardilosa não tem afeições naturais. Ela rejeita, ela é insensível às afeições naturais. Por que isso é importante para nós que somos crentes? Por que temos que aprender isso? Irmãos, nós temos que aprender sobre essa realidade ligada à ausência de afeições naturais de pessoas que são insensíveis a sentimentos de afeto que são de se esperar. Nós temos que ser sensíveis a isso, a realidade de que há pessoas que são carentes de sentimentos de afeto que nós deveríamos e podemos esperar dos outros. É importante que nós saibamos que esse fenômeno, esse defeito de caráter acontece porque a Bíblia, como eu disse a princípio, a Bíblia fala disso. E a Bíblia fala da ausência de afeição natural, só que a Bíblia mostra que isso pode chegar a pontos. Isso pode chegar a níveis que são absolutamente inimagináveis, incalculáveis. Nós estamos falando aqui de uma mãe que revela indiferença aos afetos naturais em relação ao seu filho e trabalha dentro desses sentimentos, com esses sentimentos, para obter a bênção para o seu filho preferido. E nós olhamos para isso e talvez digamos, olha, isso talvez não seja tão grave assim. Ela tinha o seu filho preferido e trabalhou em favor dele. Talvez não seja tão grave assim, ela não cometeu um erro tão grande ou um mal tão grande contra o seu filho Esaú. Talvez possamos pensar assim. Mas o fato é que a ausência de afeições naturais é algo que pode atingir proporções assustadoras. E a Bíblia mostra isso. E a história mostra isso. E nós que somos crentes, temos que nos familiarizar com essas noções, para que nós vivamos neste mundo de modo sábio e cauteloso, para que nós nos comportemos nesse mundo como pessoas simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Como eu disse a princípio, existem 2 textos no Novo Testamento que usam a expressão que é traduzida para a nossa língua em português como afeição natural. Esses 2 textos, o primeiro deles está em Romanos capítulo 1. E nós encontramos em Romanos capítulo 1 uma lista. E nessa lista nós percebemos, os irmãos observem aí, nós percebemos o perfil dos homens dos últimos dias. Romanos 1, no versículo 28, até o versículo 31. Vejam o que diz esse texto. E notem bem, há uma lição importante nesse trecho, ou melhor, 2 lições importantes nesse trecho, especialmente no versículo 28. Eu quero destacá-las para os irmãos. Diz assim o texto: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, e aí vem, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é um dos traços dos homens que desprezam o conhecimento de Deus. Como eu disse, existem duas lições importantes sobre isso no versículo 28. Vejam o versículo 28 com atenção. O versículo 28 diz que isso tudo decorre do desprezo pelo conhecimento de Deus. Quem é capaz de desenvolver essa ausência de afeição natural? Simples. O texto mostra. As pessoas que desprezam o conhecimento de Deus. Se alguém despreza o conhecimento de Deus, essa pessoa pode desenvolver todos esses itens que estão elencados nessa lista de Romanos 1. Meu Deus, mas isso é assustador. Então, o homem não é produto do meio em que ele vive? Ele não se torna assim por causa da sua família, por causa do bairro onde ele nasceu, onde ele viveu? Ele não se torna assim por razões físicas, por causa de alguma herança genética, ou por causa de algum problema hormonal, ou por causa do meio em que ele vive? Essas coisas certamente influenciam em muito no ser humano, é claro. Seríamos loucos se negássemos isso. Mas aqui esse texto mostra que a raiz de tudo é muito mais profunda. Esse texto mostra que essas coisas todas, esses vícios todos, entre eles a ausência de afeição natural, tem uma causa espiritual e teológica. E a causa é a seguinte: esses homens desprezaram o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus surtiu um efeito negativo na formação do seu caráter. O desprezo pelo conhecimento de Deus, o desprezo por isso, surtiu um efeito negativo na formação do seu caráter. Esse desprezo desfigurou o caráter deles. Nós, quando olhamos para esse texto, aprendemos que essa é a raiz de tudo. Se você, note bem isso é muito sério. Se você jovem que está aqui, se você homem que está aqui, mulher que está aqui, se você despreza o conhecimento de Deus e segue outras coisas, e zomba desse conhecimento como uma religiosidade fria e tola, como radicalismo religioso, se você faz isso, o risco que você corre de ter o seu caráter deformado e se transformar nesse monstro descrito aqui é imenso, se não certo. As pessoas desprezam o conhecimento de Deus e, consequentemente, elas se transformam nesse monstro que é descrito nos versículos 28 até o 31. É assustador isso. Qual é a saída? Nós temos que conhecer a Deus. Porque conhecendo a Deus e a sua palavra e a sua vontade, isso transforma o nosso coração e o nosso caráter. Nós nos tornamos pessoas diferentes, melhores. E de onde isso vem? Isso vem do conhecimento de Deus. E algo mais importante observar aqui. Vejam, o versículo 28 diz também que ser assim, todo esse perfil descrito aqui, incluindo a falta de afeição natural, tudo isso é uma espécie de castigo prévio de Deus. Ser assim não é somente algo que será castigado. Ser assim é ser castigado. É um pecado, são pecados que são castigos
pelo pecado de desprezar o conhecimento de Deus. Veja o versículo 28 novamente. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, esse era o pecado básico. Veja o castigo agora. O próprio Deus os entregou. É o castigo de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, e a sequência mostra quais são essas coisas inconvenientes. Ser assim já é ser castigado. Então nós temos que observar essas coisas. Senhor, o desprezo pelo seu conhecimento desfigura o nosso caráter. Eu não quero desprezar o conhecimento do Senhor, pelo contrário, quero conhecê-lo mais e mais. Eu quero estar presente nas reuniões da igreja, eu quero ler a sua palavra, eu quero conhecer a sua voz, eu quero conhecer a sua vontade, eu quero conhecer a sua verdade, eu quero conhecer tudo isso, porque eu sei que isso me dará um caráter diferente, santo. Eu não estarei sujeito a essas coisas todas, e mais, eu vou escapar sem desprezar o seu conhecimento. Eu vou escapar desse castigo terrível que o Senhor mesmo aplica, de transformar alguém numa pessoa assim, sem afeição natural, entre outras coisas. Essa palavrinha que aparece aqui, a expressão que é traduzida como sem afeição natural, é uma palavrinha só. Nós não temos... Acho que é um pouco difícil encontrar uma palavra em português que possa ser traduzido diretamente aqui. O escritor, os tradutores usaram a expressão sem afeição natural. É a palavra astorgos. Palavra astorgos. É uma palavra só. Eles são astorgoi. Eles são sem afeição natural. O sentido léxico dessa palavrinha grega é o seguinte: é alguém que não tem afeição ou sentimentos pelos outros. Alguém sem sentimentos. Seus sentimentos são frios. Esses sentimentos são essenciais para se manter um bom relacionamento com alguém, inclusive os familiares. É isso que faz com que tenhamos bons relacionamentos com as pessoas. Um mínimo de sentimentos, afetos. No entanto, o astorgos é a pessoa de coração duro. Ela não tem sentimentos. Sem sentimentos e sem consideração pelas pessoas. Ela é insensível aos outros, inclusive os da sua família. E como ela se torna assim? O texto de Romanos 1, 28 a 31 mostra isso. Ela despreza o conhecimento de Deus. Ela não quer conhecer a Deus, ela não se importa com essas coisas. Deus então a entrega a essa disposição de caráter defeituoso e imaculado. O segundo texto em que essa expressão aparece é 2 Timóteo capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem? Estou com a impressão que está baixo o som. Está baixo o som? Não? Tá bom. Ok. 2 Timóteo capítulo 3. É a segunda vez em que essa expressão aparece no Novo Testamento. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Veja o que diz. Sabe, porém, isto. Agora aumentou bastante agora. Pode abaixar um pouquinho agora. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, importante observar aqui o que são últimos dias. No Novo Testamento, últimos dias são os dias entre a ascensão, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esses são os últimos dias. Então nós estamos nos últimos dias já há 2000 anos. Então agora são os últimos dias. Nós nascemos nos últimos dias. Então os dias entre a primeira vinda e a segunda vinda, o Novo Testamento chama esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de últimos dias. Então Paulo viveu nos últimos dias. Pedro viveu nos últimos dias.
seus avós viveram nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias. E o texto aqui vai dar um retrato dos últimos dias. Vejam como serão os últimos dias, ou como são, na verdade, como são os últimos dias. O texto diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, e aí vem a lista: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e veja o que vem agora: sem afeto natural. A minha tradução aqui traz desafeiçoado. Achamos aqui uma palavra então, né? Achamos uma palavra em português. Interessante que na semana, na quarta-feira, eu falei que tinha que usar um verbo postos como espetáculo, em Hebreus, no capítulo 10. Postos como espetáculo, e não achávamos uma palavra para traduzir isso, porque é uma palavra só, é um verbo grego, e eu então julguei que tinha inventado uma palavra. Eu falei, eu vou inventar a palavra teatralizar. Os apóstolos foram teatralizados. Os crentes de Hebreus, da carta aos Hebreus, foram teatralizados. Um verbo que não existe em português. Aí alguém escreveu na internet dizendo: pastor, teatralizar tem na nossa língua. Eu falei, que pena, pensei que tinha inventado uma palavra nova. Mas já existia a palavra já. Aqui essa palavra não foi inventada, aqui desafeiçoado, né? É a expressão aqui, astorgos, significa sem afeição natural. Eu gosto de inventar palavras para tentar traduzir, mas não foi daquela vez na quarta-feira, né? Tinha o verbo teatralizar. Não sei se o verbo tem o sentido que eu quis dar ao verbo quando eu inventei, entre aspas, não sei, né? Mas o verbo existe. Aqui, sem afeição natural, aqui colocaram desafeiçoados. É a palavra astorgos, desafeiçoado, ou astorgoi, desafeiçoados. Alguém sem afeição natural, alguém sem sentimentos. O texto está dizendo que nos últimos dias, nesse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, os homens não teriam sentimentos, seriam implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. O texto mostra esse perfil todo, e no finalzinho, no versículo 5, ele diz o que fazer com essas pessoas, ou o que fazer em face dessas pessoas. O texto diz: foge também destes. O que eu tenho que fazer quando encontro alguém assim? Eu tenho que fugir dessas pessoas. Porque eu tenho que fugir dessas pessoas. Foge dessa gente. Lembrem-se, não deixe fugir da sua cabeça isso. De acordo com Romanos 1, de acordo com 2 Timóteo 3, essas pessoas são assim porque desprezaram o conhecimento de Deus. Lembre-se, essas pessoas são assim porque Deus as entregou a serem assim, a esse tipo de disposição mental. Deus as castigou com esse tipo de perfil de caráter. Lembre-se disso. Lembre-se, essas são as marcas dos homens dos últimos dias. Lembre-se disso. E lembre-se, essa gente é tão perigosa, essa gente é tão terrível, essa gente é tão traiçoeira, que nós temos que fugir dessas pessoas. O texto diz: foge também destes. Se você tem na sua família pessoas assim, ardilosas, pessoas sem afeição natural, pessoas como Rebeca, pessoas que têm esse perfil que nós vimos aqui, que estamos vendo aqui em Romanos 1, que preenchem essa lista que estamos vendo aqui em Romanos 1, que preenchem essa lista que estamos vendo em 2 Timóteo 3. O texto diz: fuja dessas pessoas, fuja. Corte relações com elas. Elas são perigosas. Até porque nós não sabemos até que ponto elas podem chegar. Na verdade,
O Novo Testamento, ele nos assusta quando fala até que ponto essas pessoas podem chegar. E não somente o Novo Testamento, mas a história do drama humano mostra até que ponto essas pessoas podem chegar. Na falta de afeição natural, na falta de sentimentos. O pecado, o desprezo pelo conhecimento de Deus, embrutece de tal forma a pessoa que ela é capaz de maldades indizíveis. Por isso, fuja dessas pessoas. Eu tenho lido um escritor que eu gosto muito, eu aprendi a gostar dos livros dele. O nome dele é Martin Gilbert. Ele escreve muito bem. Eu gosto muito dos livros dele. E estou lendo agora, ele é um historiador. Eu estou lendo um livro dele chamado, o nome do título é A Segunda Guerra Mundial. Já li o primeiro livro sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu gosto da forma como ele escreve, ele é muito, muito bom. Eu já mencionei ele nos cultos de quarta-feira. E uma das marcas dele é que ele busca relatos de fontes primárias. Ele pega cartas, ele pega poesias, ele pega relatos de pessoas que viram os eventos. Então isso dá à sua narrativa uma coloração muito interessante. Eu gosto muito disso. E lendo o livro dele sobre a Segunda Guerra Mundial, eu me deparei com dois trechos que causaram um impacto meio ruim em mim, mas que são dois trechos que ilustram muito bem o que a falta de conhecimento de Deus pode fazer com o caráter de alguém. São dois trechos em que ele narra o comportamento de um soldado nazista na cidade de Vilnius. O nome da cidade é Vilnius. O tradutor traduziu o nome da cidade como Vilna, na Lituânia. Ele menciona um episódio acontecido no dia 31 de agosto de 1941, alguns meses depois da fundação da nossa igreja. Nossa igreja foi fundada no dia 2 de março de 41. Esse episódio aconteceu no dia 31 de agosto de 1941 e ilustra muito bem a que ponto alguém pode chegar quando despreza o conhecimento de Deus e é entregue por Deus a uma disposição mental reprovável. Notem, isso que eu vou ler agora não vai fazer bem para vocês. Vocês não vão gostar do que eu vou ler. Alguns vão ficar bravos porque eu vou ler isso. Vão achar ruim comigo. O pastor não devia ter lido isso, mas eu vou ler mesmo assim. Mas é um trecho que ilustra bastante isso. É um trecho que me fez mal, mas eu vou ler para vocês assim mesmo. Vocês tenham uma ideia de até que ponto pode chegar a maldade humana do homem que despreza o conhecimento de Deus. É uma coisa que nós não podemos brincar. Não podemos brincar com o desprezo pelo conhecimento de Deus. Os moços que estão aqui, as moças que estão aqui, os pais que estão aqui no trato com as crianças, no ensino das crianças, os casais que estão aqui devem ser primorosos na busca do conhecimento de Deus, conhecê-lo mais e mais, viver a verdade que Ele ensina, as verdades que o Senhor ensina em Sua palavra, porque isso nos protege de nos tornarmos como os personagens dessa história que eu vou ler para vocês aqui agora. É o ato de um soldado nazista nessa cidade de Vilna, na Lituânia, no dia 31 de agosto de 41. Diz assim: na ocupada Vilna, o dia 31 de agosto de 1941, assinalou uma ação dos alemães contra os judeus da cidade. Uma testemunha ocular, o nome dela é Abba Kovner, viu dois soldados arrastarem uma mulher pelos cabelos. Os soldados eram jovens. Soldados não eram homens de 40 ou 50 anos, eram moços que tinham seus familiares em casa, seu pai, sua mãe, criados ali em família, soldados alemães. Dois soldados arrastarem a mulher pelos cabelos. No ataque, ela deixou uma trouxa cair ao chão. Era seu bebê. Um soldado, um dos dois, abaixou-se, pegou a criança, atirou-a ao ar e agarrou-a
pela perna. A mulher rastejou pelo chão, agarrou-se à bota do soldado e pediu misericórdia. Mas o homem pegou o menino e bateu com sua cabeça contra a parede, 1, 2, 3 vezes, até esmagá-lo. Isso não aconteceu na época dos vikings. Isso não aconteceu no período dos bárbaros, século IV em diante, não. Isso aconteceu no nosso século XX. Pouco mais para frente, dia 16 de setembro de 1941, nossa igreja novinha se reunindo aqui. Na cidade de Uman, na Ucrânia, 16 de dezembro de 1941, relato do tenente Erwin Bingel, um tenente alemão. Ele relatou, 4 anos mais tarde, que viu elementos da SS nazista e das milícias ucranianas assassinarem centenas de judeus, levados para um local nos arredores da cidade, enfileirados, obrigados a despir-se e ceifados com rajadas de metralhadora. Abre aspas agora o testemunho de Bingel. Nem as mulheres com filhos de 2 ou 3 semanas ao peito, recordou Bingel, foram poupadas dessa horrível provação, assim como as mães não foram poupadas do espetáculo de ver os filhos agarrados pelas perninhas e mortos a pauladas ou coronhadas, sendo atirados para o monte de cadáveres empilhados na vala. Bebês sendo mortos a coronhadas, com suas cabeças esmagadas, jogados numa vala. Vocês vão dizer para mim, pastor, mas isso são os horrores da guerra. Essas pessoas estavam debaixo de uma pressão muito grande em virtude da guerra. Mentira, não estavam, eram covardes mesmo. E mais, hoje em dia, essas mesmas coisas são feitas aos milhares, com a diferença que as mães estão pagando para que os soldados nazistas façam isso. Crianças no ventre de suas mães estão sendo dilaceradas, suas cabeças arrancadas, seus corpos desmembrados, e as mães estão pagando para que isso seja feito. Pedindo aos soldados nazistas que façam isso, e pagam e agradecem ao final. Sem afeição natural. Por quê? Meu Deus, como o homem chega a esse ponto? Como alguém chega nesse nível? Como alguém pode chegar ao ponto de arrancar uma criança dos braços da mãe ou do ventre da mãe e esmagá-la? Como isso pode acontecer? Como um ser humano chega nesse nível? É fácil. Ele despreza o conhecimento de Deus. E então ele começa com pequenos atos, como Rebeca. Pequenos atos como Rebeca, enganando o esposo, prejudicando o filho, anulando os afetos naturais. E isso vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Até o ponto em que a pessoa se torna um monstro terrível. Como esses soldados que vimos aqui. Como os nazistas atuais que fazem coisas piores com milhares de crianças todos os dias nos ventres maternos. Jesus diz para os seus seguidores que esse tipo de maldade seria dirigida contra os seus seguidores. Ele diz em Mateus 10, vejam esse trecho na Bíblia, Mateus 10, diz o seguinte, Mateus 10, capítulo 16, Mateus 10, 16. Ele mostra aqui a ausência de afeição natural. E vejam a causa da ausência de afeição natural. Diz assim, Mateus 10, 16 a 21. Ele fala assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
E acautelai-vos dos homens. Mateus 10:17. Porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de fazer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Falta de afeição natural. Versículo 34 completa. 34. Não penseis, diz o Senhor, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Falta de afeição natural. Esse conjunto de textos mostra isso. A falta de conhecimento de Deus, somado ao ódio contra o cristianismo, faz com que as pessoas se tornem assim, perversas, más, assassinas, se levantando contra os seus queridos. Nós somos crentes, nós conhecemos a Escritura, e essas lições todas não devem apenas nos assustar. Essas lições devem nos prevenir. Devemos saber que vivemos num mundo assim. É perfeitamente possível que a nossa geração também veja crimes como aqueles que eu mencionei, e de fato já tem visto, como eu mencionei, a questão do aborto. Isso tudo é perfeitamente possível de testemunharmos, porque vivemos nos últimos dias. Nós não podemos romantizar a nossa história, não podemos romantizar a nossa geração, a nossa realidade. Essa maldade toda existe, mas devemos saber, tudo isso existe por causa do desprezo pelo conhecimento de Deus. E mais, essas coisas adquirem uma coloração mais forte contra nós. Por quê? Porque somos de Jesus. Temos que saber disso. Temos que lembrar, nós somos ovelhas no meio dos lobos. Temos que lembrar disso. Essas lições todas devem fazer com que sejamos cautelosos, sejam prudentes, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Porque pessoas ardilosas como Rebeca, que desenvolvem essa ausência completa de afetos naturais e outros desvios de caráter, essas pessoas estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, próximos de nós. São pessoas perigosas, fujam delas e lembrem-se, esse perfil que elas têm existe por causa da falta de conhecimento de Deus e por causa do ódio contra os cristãos, e você é um deles. Nós temos que aprender essas coisas para que vivamos neste mundo com sabedoria, com sensatez, prudentes como as pombas, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O Senhor Jesus, depois que anuncia o que ele disse no versículo 36, ele prossegue no seu discurso. E é curioso o que ele faz. Porque depois de dizer isso, depois de fazer uma propaganda tão negativa do cristianismo, ele como que faz um convite. Senhor, que tipo de vendedor é o Senhor? Ele faz uma propaganda tão ruim. Ele diz, eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Eu vim colocar divisão dentro da casa de alguém. Eu vim fazer com que os inimigos dos homens sejam os da sua própria casa. Eu vim causar isso. E depois que ele faz isso, ele embute em seu discurso um convite. Quem vai querer segui-lo agora? Mas ele não se acanha. Ele prossegue e diz, quem ama seu pai ou sua mãe,
mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ele está embutindo um convite aqui. Ele está dizendo, sigam-me. Sigam-me mesmo assim. Eu tenho uma promessa para vocês. E a promessa é a seguinte: os seus inimigos estarão dentro da sua própria casa. Vem. O seu inimigo será seu pai. Ele entregará você à morte por minha causa. Vem. O seu inimigo será sua mãe. Os seus filhos se levantarão contra você, odiando você e querendo que você morra. Vem. Vem. Siga-me. Eu prometo isso para você agora. É o que eu prometo para você agora. Eu não prometo paz para você agora. Eu prometo espada. Eu prometo inimizade e divisões na sua casa. Eu prometo isso para você agora. Vem. E no finalzinho, ele mostra onde está o prêmio. Ele diz: quem acha a sua vida, ou seja, quem preserva essa sua vida com paz, serenidade e tranquilidade aqui, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida, até na batalha com seus pais, com seus parentes, por minha causa, achá-la. Vem. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra nos alerta, nos ensina, fala acerca dessas coisas terríveis que marcam o caráter, o coração, a vida e o comportamento das pessoas que desprezam o seu conhecimento. Nós vimos em Rebeca um pálido exemplo de alguém sem afeições naturais. Mas a sua palavra cresce, a sua palavra enriquece essas informações, a sua palavra mostra o quanto, a que isso pode chegar. A sua palavra revela o ponto e os contornos que tudo isso pode tomar. E nós ficamos assustados quando vemos isso. Quando vemos que essa falta de afeição natural é uma marca dos homens dos últimos dias. É uma expressão, é um efeito do desprezo do conhecimento do Senhor. É algo que atinge em especial os que odeiam o cristianismo, os que se insurgem contra a fé. E nós olhamos essas coisas. E nós agradecemos ao Senhor por esses alertas. E pedimos que o Senhor nos proteja e nos ajude a compreender essa realidade triste que nos cerca. E juntos aqui também, ó Deus, nós pedimos não somente por nossa proteção, por nosso entendimento, por nosso amadurecimento, por nosso cuidado. Nós pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que não te conhecem, para que eles, mesmo sabendo que o cristianismo coloca o homem numa condição tão perigosa e ameaçadora, que essas pessoas, mesmo assim, ouçam o seu doce chamado. Que essas pessoas, mesmo sabendo que seguir ao Senhor traz perigos tão grandes, que elas percebam a docilidade da sua voz e sigam ao Senhor, e percam a sua vida por amor do Senhor, e perdendo a sua vida por amor do Senhor, possam enfim achá-la. Nós pedimos essas coisas, agradecemos por esses textos e por essas lições, em nome de Jesus. Amém.